Olá, vou iniciar agora a socialização do meu estágio. Eu sou da turma FLC 3244 SLB. A minha tutora externa é Rosemary Peixoto. Então, eu sou Valquíria de Novaes Santiago. A disciplina é estágio supervisionado obrigatório. A área de concentração, Educação Inclusiva Libras. O tema, Inclusão de Surdos. Prosear em Libras é preciso. A motivação para a escolha desse tema é compreender ou entender a Libras como algo que precisa ser vivido, como algo que precisa ser partilhado entre surdos e ouvintes. Diante disso, foi escolhido o tema Prosear em Libras é preciso. Então, a justificativa para esse trabalho. Então, nós compreendemos que surdos e ouvintes possuem língua e cultura próprias, mas que partilham os mesmos ambientes. Então, o que isso acontece? Os surdos e os ouvintes, eles possuem, são dois grupos que possuem língua e culturas próprias e diferentes, enquanto que os surdos possuem uma língua visual, os ouvintes possuem uma língua oral. Mas eles partilham os mais variados espaços sociais. Então, para que haja comunicação, para que realmente a inclusão dos surdos se efetive, é importante que todas as pessoas, surdas e ouvintes, também se comuniquem em Libras. Diante disso, o trabalho se justifica por possibilitar a todos os alunos o contato com a Libras na educação. A fim de possibilitar a formação de conceitos em uma língua de modalidade visual. Nós sabemos que a Libras ela é uma disciplina obrigatória apenas em alguns cursos de licenciatura, no curso de fonoaudiologia. E o trabalho aqui proposto, ele vai possibilitar o contato com a Libras desde a educação básica, né? Para que isso não fique lá para o curso de graduação, né, um ensino superior, mas que a Libras ela esteja no cotidiano das pessoas, né, desde muito cedo. Uma outra importância desse trabalho é que os surdos terão a possibilidade de se comunicarem na sua língua materna, assegurando a estes sujeitos maior autonomia e acessibilidade nos mais variados espaços sociais. Então, nós sabemos que um dos grandes entraves no processo de inclusão das pessoas surdas é a comunicação, né? A comunicação, a grande maioria das vezes, ela é travada, ela não ocorre. Então, e uma das bandeiras de luta do processo de inclusão nos dias atuais é assegurar a todos os sujeitos, independente das suas especificidades, é assegurar a acessibilidade e a autonomia. Então, diante disso, esse trabalho vai ao encontro dessa perspectiva, né? Porque ele tem como um escopo possibilitar, né, o acesso e a autonomia dessas pessoas nos mais variados espaços por meio da sua língua materna. Os objetivos. O primeiro objetivo foi identificar os entraves no ensino e aprendizagem para surdos, porque nós sabemos que a Libras representa um grande avanço no processo de inclusão de surdos, mas o processo de ensino e aprendizagem para esses sujeitos ainda apresenta alguns entraves, né? Algumas barreiras que precisam ser superadas. Então, primeiro, identificar os processos de entrave, né? Evidenciar a importância da Libras para o processo de difusão da cultura surda, porque a Libras, enquanto que uma língua de modalidade visoespacial, ela vai contribuir para que os artefatos da cultura surda eles sejam difundidos com maior facilidade, porque eles expressam os pensamentos e sentimentos das pessoas surdas. Um outro objetivo é apresentar metodologias de aprendizagem da Libras, como L1 e L2, porque nós sabemos que para o processo de ensino e aprendizagem da Libras como L1, ela carece, né?
ele carece de metodologias específicas. E a Libras também, como L2, ela precisa de metodologias específicas, porque surdos e ouvintes aprendem a Libras de forma diferenciada. Então, um outro objetivo é elaborar uma cartilha com temáticas contextualizadas, para que a aprendizagem da Libras se efetive, né? Então, assim, por que isso? Porque por meio de temáticas contextualizadas, o conhecimento ele fica mais agradável, porque você vê uma relação entre aquilo que se aprende e a sua realidade circunstancial. Diante disso, pensou-se em elaborar uma cartilha com temáticas contextualizadas, onde as pessoas, tanto surdas quanto ouvintes, pudessem perceber a Libras nos seus mais variados espaços sociais. Como fundamentação teórica, né, nós escolhemos a Lei 10.436 do ano de 2002, que assegura a Libras como língua materna dos surdos brasileiros, e o Decreto 5626, que também regulamenta, do ano de 2005, que regulamenta essa lei e que assegura, né, o processo de ensino e aprendizagem da Libras, e, além disso, uma formação bilíngue para as pessoas surdas. Nessa linha de pensamento, Strobel 2015 destaca que a Libras é um aspecto basilar da cultura e de identidade do povo surdo. Então, diante disso, faz-se necessário perceber a importância da Libras para o processo de formação e desenvolvimento das pessoas surdas. Né? Então, é importante a gente entender que a formação identitária das pessoas surdas contam com a Libras como aspecto basilar. E a cultura surda, ela também, ela vê a Libras, ela percebe a Libras como seu aspecto muito importante, né? A Libras é um artefato muito importante para essa cultura. Então, aí nós temos também o Zacanário 2016, onde eles destacam a importância da Libras para o desenvolvimento e inclusão dos surdos. E eles destacam, né, essa importância, né, por meio da seguinte frase, que o domínio precoce da Libras, ou da língua de sinais, é imprescindível para que os alunos surdos consigam se desenvolver plenamente. Essa fala desses dois autores, vai ao encontro de tudo que nós defendemos no trabalho, né? Que quanto mais precoce, né? Quanto mais cedo os surdos e ouvintes, né? Sobretudo os surdos, tiverem contato com a Libras, maior será o seu desenvolvimento, tanto cognitivo, intelectual. Então, o desenvolvimento do surdo ele pode ser pleno por meio do contato com a sua língua materna, com a sua língua, né, de instrução, que é a língua de sinais, que aqui no Brasil é a Libras. Fernandes, 2018, veio afirmar que a linguagem é a capacidade humana que se expressa por meio de múltiplos sistemas simbólicos. Assim, a linguagem verbal, ou a língua, pode se manifestar de forma falada, escrita ou sinalizada, como é o caso das línguas de sinais. Então, aqui tem uma outra autora, né, que vai ao encontro de tudo aquilo que nós defendemos, né? Que quando nós falamos de língua, nós estamos falando apenas da língua falada, da língua oral, da língua portuguesa. Por que isso? Porque a língua ela pode se manifestar das mais variadas formas, e uma delas é a sinalizada, porque essa realmente representa aquilo que os surdos compreendem e apreendem do mundo. Sobre isso, Fernandes e Correia afirma que, para os surdos, a Libras se configura como mediadora e precisa ser analisada na sua estrutura, natureza e peculiaridades, uma vez que ela é fecunda de significados para os surdos que são visuais. Então, assim, nessa fala de Fernandes e Correia, é importante a gente entender que, quando se defende a Libras, é preciso pensar a Libras como uma língua completa e complexa. E que ela, para os surdos, ela é rica em significados e sentidos. Por quê? Porque os surdos são visuais e essa língua é uma língua de modalidade também visual. A metodologia é empregada para
o período de estágio foi dividido em 2 momentos, né? Onde no primeiro momento foi realizada observações na turma a fim de perceber o perfil, né? Bem como o conhecimento dos alunos, da professora a respeito da Libras e do contato que eles têm com as pessoas surdas, ou tiveram, né, na verdade. No segundo momento foi desenvolvido, foi pensado, né, o desenvolvimento do estágio, onde ela compreende uma carga horária de 12 horas, sendo que dessas 12 horas, 6 horas aulas foram destinadas para a aprendizagem ensino e aprendizagem da Libras como L1 e 12 horas para o processo de ensino e aprendizagem da Libras como L2. A observação de estágio foi realizada em colégio, né, localizado no município no extremo sul do Paraná. O colégio atende alunos no ensino fundamental e médio, sendo que o ensino médio, o ensino fundamental, compreende um número de 341 alunos, distribuídos em 12 turmas. A aplicação foi pensada para uma turma de 9º ano do ensino fundamental, com 24 alunos matriculados, sendo 13 alunas e 11 alunos. Os planos de aula, né? No primeiro momento foi trabalhada a importância da Libras. No segundo momento foi trabalhado os números. No terceiro momento, a aula versou sobre famílias e animais, né? Tudo de forma muito contextualizada, né? Foi trabalhado calendários com os numerais, família, né? Árvore genealógica, os animais de estimação, tudo isso muito contextualizado. No quarto momento, foram trabalhadas as cores em Libras, né? Isso de forma, por meio de jogos, de forma bastante lúdica. No quinto momento, a aula foi iniciada com um jogo de trilha, para que houvesse a revisão dos conteúdos apresentados nas aulas anteriores, tá? Então, e também para que houvesse a seleção, né? Para que houvesse a seleção do material que seria utilizado para a cartilha. No sexto e último momento da pesquisa foi realizada a elaboração da cartilha, né? Onde a cartilha foi disponibilizada por meio de um blog criado pelos alunos. Então, foi bem interessante porque foi pensado tudo de forma muito cadeada, muito contextualizada, onde os alunos surdos e ouvintes puderam fazer parte desse processo de elaboração de saber. A vivência, né? A experiência adquirida durante a aplicação de estágio foi muito importante para a minha formação acadêmica. Isso porque eu pude experienciar na prática, né, os avanços e desafios para a efetivação da inclusão dos alunos surdos. Entre os principais desafios encontrados, podemos destacar a falta de comunicação entre surdos e ouvintes, que ainda ocorre nos mais variados ambientes sociais, né? Sobretudo na escola, a falta de materiais adaptados, né, para as pessoas surdas, bem como a elaboração de recursos adaptados para Libras, né? Mesmo encontrando desafios, a experiência foi muito importante, pois senti que o professor, na sua prática, ele pode contribuir para a aprendizagem dos surdos através de pesquisas, elaboração de materiais adaptados para Libras, bem como a compreensão de que os surdos têm muito a nos ensinar sobre sua língua e sua cultura. Aqui estão algumas referências utilizadas para o desenvolvimento do projeto, né, do trabalho. E aqui eu deixo uma frase, né, que é muito importante, tem uma correlação com o trabalho e que diz muito sobre essa questão da inclusão das pessoas surdas. Então, essa é uma frase do Oliver Sacks. A aquisição da língua assinala um desenvolvimento absoluto e qualitativo na natureza humana. Então, essa frase, ela vai contribuir porque ela vai sistematizar ou sintetizar tudo aquilo que nós defendemos enquanto que inclusão dos surdos, que